Senhor nosso Deus e poderoso Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre os nossos olhos, Deus, para que possamos sair deste culto com tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar. Eu sei que você ouviu esse louvor e muitos apenas ouviram o louvor. Eu te faço agora um convite. Nós iremos cantar um refrão, de olhos fechados, abra os teus lábios e entregue o melhor que você puder ao Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, entregue o melhor a Deus nesse momento. Vamos juntos em nome de Jesus, declare ao Senhor: é para ti, Jesus, o nosso melhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, que eu te adorarei. Entrega a tua melhor salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, muito boa noite. Pai seja convosco. Amém. Peço que você, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, nós iremos ler o versículo 1 e 2. Ao ver Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: amém? Se sente no seu lugar, fique à vontade. Ouça bem, igreja, antes de começarmos a nossa pregação, eu quero falar algo que eu falei no culto da manhã e também no culto da tarde. Eu creio que é de conhecimento de todos que estão aqui, que hoje, a partir de meia-noite, se iniciou mais um processo político no Brasil. E ao final desse processo, em que irão fazer campanha, apresentar ali as suas propostas, ao final desse processo, todos nós que estamos aqui, teremos que comparecer às urnas para exercer um direito que é nosso, que é o direito da votação. E assim como eu falei de manhã, eu falo a todos nós que estamos aqui. Aquilo que você crê, os princípios que você carrega, também devem acompanhá-lo lá diante da urna. Quando você estiver ali na urna, no candidato que você vai votar, os seus princípios também devem acompanhar. Que princípios são esses? Aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Afinal, quando vamos votar em alguém, exercer o direito que é nosso, nós estamos escolhendo alguém que vai nos representar. Alguém que vai nos representar. Então, alguém que vai te representar precisa defender, precisa ter o entendimento daquilo que nós cremos e, acima de tudo, por mais que não seja um cristão como nós somos, mas que respeite o posicionamento cristão. Quem está entendendo aqui, diga amém. Que possamos exercer o nosso direito com sabedoria e não com ignorância.
porque às vezes é um pouco triste você vê pessoas que defendem a fé, que creem em Jesus, exercendo o seu direito e votando em candidatos que fazem zombar de Jesus. Não tem nenhum tipo de temor, nenhum tipo de respeito. Pelo contrário, usam a nossa fé como se fosse motivo de zombaria. E algumas pessoas, infelizmente, ainda têm aquela consciência que o voto não é um direito, mas vale um preço. A pessoa que tem esse entendimento que o seu voto vale um preço e determina o preço, ela precisa entender que depois que o seu voto ele é pago porque foi comprado, a pessoa não tem direito a mais nada. Não tem o direito de reclamar de como está a segurança, de como está a saúde pública, de como estão as ruas. Não tem mais o direito, por quê? Porque o seu voto foi comprado e não pertence mais a ela, pertence a quem comprou. Então, em nome de Jesus, que você tenha a sabedoria de Deus para exercer um direito que pertence a todos nós que estamos aqui, da forma correta, da forma certa. Quem entendeu, diga amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero conversar com você sobre este sermão que Jesus expôs a todos que estavam ali dispostos a ouvi-lo. É um sermão que ele é bem longo. É o sermão mais longo que nós encontramos no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus ensina as pessoas que estão ali ouvindo. Não é o primeiro sermão, existiu um sermão ali em Mateus capítulo 4, que foi o sermão em que ele começa a dizer às pessoas que o reino dos céus tinha chegado. Ele convida as pessoas a uma reflexão, um arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Então ali é a primeira pregação de Jesus. Depois daquele momento, o nome do Senhor começou a ganhar grandes proporções, porque na sua primeira pregação ele disse assim: é chegado o reino dos céus. Para muitas pessoas essa palavra reino caiu no entendimento de que o reino de Jesus iria substituir o reino romano que estava dominando toda aquela região. Um reino que dava a liberdade, mas com limites. Vocês podem adorar até a esse ponto, podem buscar o Deus de vocês até aqui. E eles, incomodados e com todas as profecias que tinham a respeito sobre o Messias, aquele que viria, quando este homem que é Jesus começa a falar sobre reino, no entendimento de muitos, seria um reino que viria para tomar o reinado romano e estabelecer um reino que eles esperavam há muito tempo. Então uma multidão começa a seguir Jesus. Jesus, vendo que ali existe uma multidão, ele vai até um local que é totalmente estratégico e intencional. As pessoas que estão ali, que era uma multidão, precisam vê-lo, precisam ouvi-lo. Então ele sobe até uma planície mais elevada, em um ponto em que todos conseguem ouvi-lo, todos conseguem enxergá-lo, e ali o propósito deste sermão era ensinar. Foi isso que nós lemos no versículo 2. Jesus subiu com este propósito para ensinar. Segundo aquilo que nós lemos aqui ainda há pouco, ali existia uma multidão. Amém, irmãos? E se é uma multidão, existem pessoas de diferentes formas. Cada um com o seu problema, cada um com a sua dor, com a sua curiosidade, com a sua dúvida, com a sua motivação que fez com que a pessoa acompanhasse Jesus para ouvi-lo. Muitos estão ali sentados para ouvir sobre milagres, talvez, sobre a proposta do reino,
ou então sobre um incentivo, alguma coisa do tipo, cada um ali com a sua motivação, cada um ali com o seu problema. É uma multidão, meus irmãos, muitas pessoas que estão ali. E antes, as pessoas que tinham o conhecimento da lei do Senhor, estavam fazendo ensinamentos completamente errados. Aquela multidão que está ali ouvindo a Jesus, prestes a ouvir a Jesus, muitos têm no seu entendimento um ensino totalmente equivocado que foi passado pelos fariseus, por aqueles que dominavam a lei. E nós sabemos que Jesus combateu muito esses homens, porque aquilo que eles ensinavam não edificava, era um ensino totalmente hipócrita, um ensino ruim, que ao invés de aproximarem as pessoas de Deus, fazia era afastá-las do Senhor. Então veja só, como Jesus se coloca diante das pessoas que estão ali para ensiná-las. Muitas ali com o coração fechado, outras com o coração duro, outras pensando sobre como seria o amanhã, ansiosas, inquietas, impacientes. Ele inicia o seu sermão. E o sermão de Jesus, ele é interessante, eu peço que você leia na sua casa. Ele se inicia no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Ele vai dividir esse sermão em 3 etapas. Quantas etapas, meus irmãos? 3 etapas. Primeira etapa, no capítulo 5, parte do capítulo 5, ele começa a tratar o interior das pessoas. Ele começa a fazer, através do ensino, uma obra no caráter, no interior de cada um que estava ali ouvindo o seu ensino. Esse é o poder do ensino, igreja. Esse é o poder que um bom ensino é capaz de gerar na vida de uma pessoa. Você pode estar vivendo uma direção totalmente errada, ou então na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, você agindo da forma como você aprendeu, ou então da forma que você recebeu dos seus pais, ou através de momentos que você viveu, experiências. E agora em que você vive uma, você pode estar lidando, exercendo de uma forma que pela falta do conhecimento, você se torna alguém totalmente ignorante. Você lida de uma forma que a Bíblia vai nos chamar de ignorantes. E por que ignorante? Porque nós não temos o conhecimento que ela quer nos passar. Quem entendeu, diga amém. Aí esse é o poder do ensino. O ensino vem, aí te mostra, sabe o quê? Que aquilo que você fazia antes, de uma forma, de um jeito, o ensino te mostra que pode ser feito de uma outra forma. Pode ser encarado de uma outra maneira. O ensino vem e te mostra assim. Aquilo que antes você fazia muito na força do seu próprio braço, o ensino vem e te mostra, sabe o quê? Agora que você serve a este Senhor, agora que você está com Jesus, tem momentos que não é na força do braço não, mas é no poder da oração do nome de Jesus. Isso é ensino. O ensino vem, tira o teu eu, tira o nosso eu, aquilo que nós achamos, aquilo que acreditamos, aquilo que venhamos supor e começa a colocar, sabe o quê? Os princípios de Deus no nosso interior. Começa a colocar os princípios do Senhor. Os princípios são estabelecidos. Agora esse ensino, igreja, ouça isso. Esse ensino que é poderoso, que é eficaz, tem o poder de renovar, de avivar, de redirecionar. Esse ensino, ele é concretizado quando encontra um coração ensinável. E é isso que Jesus começa a falar a eles. Bem-aventurados os humildes. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que tem um coração ensinável, se dispõe a aprender, está ali disposto a aprender. E às vezes, ouça isso,
Algumas pessoas, elas têm um coração duro e resistente. Deus fala, Deus mostra, Deus diz. A pessoa ouve, a pessoa até conhece, mas o coração está como, igreja? Fechado. Quando o coração está fechado, e a pessoa continua caminhando com o Senhor, continua crendo no Senhor, sabe o que acontece? Deus, ele não ensina a pessoa apenas fazendo com que ela ouça, mas sabe como Deus começa a trabalhar? Fazendo com que você aprenda vivendo. E essa é a realidade que muitos estão enfrentando hoje em dia. Estão passando por momentos difíceis, por situações tão complexas em que não acham uma explicação, não acham ali uma resposta. E sabe qual pode ser? É Deus ensinando aquilo que você não aprendeu ouvindo, vai aprender vivendo. Quem não aprende ouvindo vai ter que aprender vivendo, irmão. Aí Deus pega a pessoa e a pessoa começa a viver. Aí, sem perceber, esses processos que são de Deus, Deus quebranta, Deus ali permite com que a pessoa passe por momentos difíceis e, sem perceber, a pessoa está sendo ensinada, diga glória a Deus, está se tornando mais forte, está se fortalecendo, está se aproximando mais de Deus. Alguns só começam a se aproximar mais de Deus quando a coisa começa a apertar de fato. O pastor vem e prega, te aproxima, começa a orar mais, começa a buscar mais. A pessoa eu tenho que orar, eu tenho que buscar, mas não faz aquilo que está ouvindo. Aí depois que as coisas começam a se apertar, o que ele faz, irmão? Aí ele começa a orar. Aí ele começa a buscar. É só uma doença aparecer, aí ele começa a crer como ele nunca tinha crido antes. É só uma coisa sair do lugar que aquela pessoa que antes ouvia sobre fé, mas não exercia, pronto, agora ele passa a exercer uma fé de uma forma diferente. Quem entende aqui, diga amém. Formas que o Senhor nos ensina. E aqui o Senhor está dando a este povo uma possibilidade, que eles possam aprender ouvindo, que eles possam aprender recebendo as palavras que quem está falando é o próprio Senhor. Aí eu separei 3 pontos nesse início. Ele fala assim: bem-aventurados os humildes, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração. Irmãos, a pureza no coração é algo que deve fazer parte na vida de um cristão. O coração que é impuro é um coração que ele começa a sempre maquinar a maldade. As suas intenções, infelizmente, elas conseguem ser camufladas pela aparência. E é muito perigoso, ouça isso, que eu vou falar para você. É muito perigoso você viver como uma pessoa de coração impuro, porque a verdade é que você não sabe o que se passa no coração dessa pessoa. É muito forte que eu vou falar para vocês, igreja. Cuidado, quem tem filhos aqui, levante a mão. Cuidado com quem você deixa os seus filhos quando você não está. Precisa ser alguém de muita confiança sua, que você conheça e saiba exatamente quem essa pessoa é. E não falo apenas sobre criança pequena, não. Falo sobre jovem, adolescente, porque quem tem o coração impuro, você vê o seu filho ali, com toda a inocência, com toda a pureza que uma criança tem, que tem o coração impuro, olha o teu filho, não vou nem falar. Quem entendeu, diga amém. Olha o teu filho com olhos diferentes. Olha o teu filho pensando em maldade.
que tem um coração impuro, quando se aproxima do teu filho, já é pensando, sabe o quê? Em tornar, lançar sementes ruins no coração daquela criança, do jovem que você ensina tanto sobre o Senhor. Por isso, você que é pai, você que é mãe, não pare de interceder e nem de orar pelos seus filhos. Quando você for orar pelos seus filhos, sempre diga: Senhor, livra os meus filhos do mal. E livrar os filhos do mal também é livrar, sabe de quê? De pessoas com o coração impuro. Aplauda o Senhor se você crê. Então, a pessoa que tem um coração impuro, igreja, é muito difícil e perigoso você viver e estabelecer um relacionamento. Tu tem o coração impuro, vai querer te corromper, ou então vai te trair, vai te machucar, vai te ferir, porque o coração está impuro, e o coração que é impuro, ele não tem compromisso com você, tem compromisso com ele mesmo, com as vontades dele, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele deseja. Um coração impuro não quer saber se você vai se machucar, se ele se der bem, se ele vai chorar, se ele sorrir. Um coração impuro não está nem aí para você. Quem entendeu aqui, diga amém. E o Senhor fala: sejam de coração puro. É um coração onde não existe a maldade, é um coração onde não existe essas maquinações que, quando a gente abre ali o TikTok, Instagram, irmãos, eu não sei vocês, eu vejo alguns vídeos que eu me pergunto, sabe o quê? Como alguém tem coragem de fazer isso? A gente vê umas coisas que a gente fica assim até assustado. Que o nosso coração seja puro, porque o Espírito Santo está santificando a cada dia. Quem crê nisso, diga amém. Que o teu coração seja purificado pelo Senhor. Não importa o que fizeram, o que você passou, o que você enfrentou, porque o que passamos às vezes faz com que o nosso coração se torne um coração amargurado, um coração ruim, um coração revoltado, mas que você, pelo poder que há do Espírito Santo, tenha o coração limpo, em nome de Jesus. Aí o Senhor diz, também sabe o quê? Bem-aventurados os pacificadores. Irmão, posso falar para você, sim ou não? Não entra na minha cabeça uma pessoa que conhece a Jesus, que gosta, que anda com Jesus, que ama a Jesus, que vem para a igreja, gostar de briga. Tem gente que gosta de briga, que ele se sente bem quando existe um ambiente de briga. Quando está tudo muito quieto, ele não gosta, ele se incomoda. Quando está tudo muito na paz, ele fica incomodado. Então, qual é a paz que ele sente? Quando ele tira a paz de alguém. Quando ele consegue tirar a paz que o ambiente existe. E ouça uma coisa que eu vou falar para você aqui em nome de Jesus. Existem situações que as pessoas oram, sabe? E pedem: Senhor, traz paz sobre a minha casa. Senhor, traz tranquilidade sobre o meu lar. Senhor, traz mansidão sobre a minha família. E ele nem consegue perceber que é ele que tira a paz. Que é a pessoa que causa o tumulto. Que é a pessoa que causa a contenda, que gera ali a confusão. Quem entende aqui, diga amém. Eu falei de manhã e o pessoal começou a sorrir. Mas tem esposa que fica incomodada quando vê o marido sentado no sofá. Já começa a cobrar: bora, te levanta, faz alguma coisa. Não sei o que, tu só vive assim sentado, só é não sei o que, só é não sei o que mais lá. É assim ou não é assim? E assim também o marido. O que eu quero que você entenda é: seja um pacificador. Ao longo dessa vida, ouça isso,
Ao longo dessa vida, pessoas vão te procurar. Sabe como? Machucada com outras pessoas. Ao longo dessa vida, familiares podem te procurar, porque surgiu ali uma treta, uma briga entre família, aí fulano ficou zangado com ciclano, e quando te procurarem, você tem esse poder nas suas mãos, de ser um pacificador, ou então aquele que vai colocar ainda mais lenha na fogueira. Pare para pensar sobre isso. Quando te procuram para aconselhar, ou então para falar sobre uma insatisfação que a pessoa tem com outra pessoa, qual é o seu posicionamento? É de pacificação, de trazer a solução, de trazer uma tranquilidade, ou então aquelas palavras em que a pessoa chega ali, ansiosa, nervosa, inquieta. As palavras que saem da nossa boca são palavras que geram esse calma, geram esse sossego, ou alimentam ainda mais quem está ali agitado. A pessoa chega assim, tu nem sabe o que fulano fez, o que ele disse. Aí a pessoa, mas se eu fosse tu, eu ia lá para resolver agora. Eu não guardava esse almoço para janta. Vai, liga aí, esculhamba, faz isso. Minha irmã, tu é besta, tu é otária, tu é não sei o quê. Bora! Ficamos colocando uma lenha por falta de sabedoria, em que a pacificação nos mostra que devemos ter. Aí o Senhor vem e fala assim: sejam pacificadores. Podem te procurar ali agitado, algum querendo matar o outro, dizer ao outro, você tem nos teus lábios a palavra que traz paz, que traz cura, que traz perdão, que traz reconciliação, que traz direção. Então use com sabedoria para a pacificação. Amém, irmãos? Aí Jesus ensina, na primeira parte do Sermão da Montanha, as pessoas a como elas devem ser no interior. Depois que ele ensina essa parte, ele começa a tratar, sabe de quê? Já ensinei como vocês devem ser. Agora aprendam o que vocês devem fazer. Quem entendeu, diga amém. O Senhor ensinou o que devemos ter aqui dentro. Aí depois dessa parte ele começa a ensinar sobre divórcio, sobre homicídio, sobre vingança, sobre amor aos inimigos, sobre oração, sobre jejum, sobre ajuda aos necessitados, preocupações da vida. Ele começa a ensinar as pessoas que estão ali uma outra etapa do Sermão da Montanha. E no capítulo 7, no versículo 1, ele vai conduzindo o seu sermão para o fim, e ele ensina bem assim. Jorginho, bota para mim, por favor, 7:21. Olha só, igreja. Jesus, ele ensina todo este sermão a quem está ali ouvindo, sobre as mudanças no interior, sobre como a pessoa deve se conduzir agora, e depois que ele ensina essas coisas, ele conduz o seu sermão para o final e diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará onde, meus irmãos? Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não, e não realizamos. Veja só o quão forte isso é, irmãos. Jesus, depois do sermão, é como se ele dissesse assim: depois desse sermão que eu estou pregando a vocês, mostrando a essa multidão que está aqui me ouvindo, eu encerro e digo que muitos vão crer, vão reconhecer que eu sou o Senhor, e muitos vão chegar a um ponto
em que vão expulsar demônios, vão profetizar, vão realizar muitos milagres. Mas sabe o que eu vou dizer a vocês? Não conheço. Não conheço. É forte isso, sim ou não, meus irmãos? É muito forte isso. Imagine ouvir do Senhor essas palavras. Pense comigo algo interessante. Se a gente tem o conhecimento de alguém que está profetizando em nome do Senhor, alguém que está expulsando demônios e realizando milagres, o que nós diríamos? Vendo uma pessoa que se encaixa perfeitamente nesses atributos que o Senhor diz aqui em Mateus 7:22, o que nós diríamos? Nós já colocaríamos títulos nessas pessoas. O que são títulos? Um título é aquilo que vai identificar o que você faz ou então o que você representa. Um exemplo: esses homens têm essas qualidades. Nós que estamos vendo aquilo que eles estão fazendo, já diríamos o quê? Profetiza, então é um profeta. Expulsa demônios, um grande homem de Deus, um grande líder. Ou seja, o que nós faríamos, irmãos? Já colocaríamos títulos sobre estas pessoas. Quem entende, diga amém. Meu fã número 1 ali falando ali, ó, Murilinho, ó, pai. Amém, irmãos? Já colocaríamos títulos nessas pessoas. Quando a gente se converte ao cristianismo, naturalmente nós ganhamos um título, e esse título descreve o quê? Uma identidade nossa. Ele é cristão. Por você ser chamado de cristão, o que as pessoas elas deduzem? Que você segue a quem? Que você segue a Cristo, que você pertence a uma igreja, que você exerce uma fé, sim ou não? Ou seja, um título, ele vai indicar aquilo que eu represento. É exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui nesse versículo. As pessoas que estão aqui, elas possuíam esse título. E esse título elas receberam porque expulsavam, profetizavam, porque faziam coisas em nome de Deus, mas não pertenciam de fato ao Senhor. E se você observar isso aqui que Jesus fala, não se resume apenas à nossa vida espiritual não, meu querido. Porque sabe, nós que estamos aqui, nós recebemos títulos, sabe onde? No decorrer da nossa vida. Quando você nasceu, você recebeu um título, que foi, sabe qual foi esse nome? Filho. A palavra filho diz naturalmente que você tem um pai e tem uma mãe. Identidade. Depois de um tempo que você cresce, você se torna um pai. Você passa, você se casa, você estabelece uma aliança e ali passa pelo processo natural, você tem um filho. Então esse processo te dá o direito de ser chamado de pai, porque você possui um filho. Você que se casou, estabeleceu uma aliança, foi até um cartório ali, você recebe outro título de esposo, esposa. Mas perceba uma coisa que é interessante, igreja. Não é porque você é um pai que significa que você exerça a paternidade. Você pode ser um pai, mas um pai ausente. Um pai ausente. Um pai que não importa, que não se importa como seus filhos estão crescendo. Um pai que conhece a verdade, mas não ensina a verdade para os seus filhos. Um pai que ouve a palavra, que conhece a palavra, mas não transmite essa palavra aos seus filhos. Quem entende aqui, diga amém. Você pode ter, porque você recebeu esse título de pai naturalmente,
mas o exercício da paternidade não existe. Você pode ser um filho, mas não honra a mãe, não honra o pai, não é atencioso, não é carinhoso, assim também como pode ser um marido, porque tem uma esposa, e diante da lei, você é reconhecido como marido, e ela como a sua mulher, como a sua esposa, mas no exercício é diferente. Uma pessoa ignorante, uma pessoa que é bruta, onde não demonstra afeto, não demonstra carinho, parece tudo menos esposa, parece tudo menos marido. Possui o que a igreja? O título de marido, título de esposa, mas não exerce, não tem a essência daquilo que significa. Quem está entendendo aqui, diga amém. Aí o Senhor, quando fala, é algo interessante. Vocês que estão me reconhecendo como Senhor, e usaram até a minha autoridade, e até foram chamados de cristãos, eu não conheço vocês. Tinham o título, mas não exerciam aquilo que o título significa. E depois desse ensino, igreja, o Senhor continua o seu ministério. Algumas pessoas continuam crendo, outras abandonam, outras deixam, algumas perseveram, muitas são salvas. O fato é que essa palavra que foi dita, esse ensino que foi falado há 2000 anos atrás, foi sendo transmitido e chegou até nós para dizer assim: Jesus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e os seus princípios também não mudaram. O mundo pode falar que devemos ser assim, que o pai tem que ser assim, que o filho tem que ser assim, mas nós que somos cristãos, ficamos com aquilo que a Bíblia diz que nós somos, com aquilo que Jesus fala que nós devemos ser. Quem entendeu, diga amém. Que o ensino, meu irmão, da poderosa palavra de Deus a cada culto possa te edificar, direcionar, renovar, alimentar, trazer paz, clareza, direção, tudo aquilo que o ensino é capaz, a poderosa palavra de Deus é capaz de gerar em nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aplauda poderosamente ao Senhor.